Olá, Vivência do Cerrado, você que adora o papo político, hoje tem papo importante, hein? Você é vereador ou pensa em ser vereador ou vereadora na sua cidade? Tenho recebido muitas mensagens de pessoas aí que querem se aventurar, entrar na política, tentar ocupar um cargo eletivo no legislativo. Por onde começar? Como conseguir construir uma candidatura competitiva? Hoje, aqui do meu lado, para falar sobre isso, ele que já é super conhecido no Tocantins, ex-secretário de comunicação, marqueteiro de mão cheia, que já está aí articulando muitas campanhas para o ano que vem. João Neto. João, bem-vindo aqui na Gazeta. Obrigado, Maju. Obrigado mesmo. Satisfação. É sempre um prazer estar com você, né? Uma cabeça pensante, um cara inteligente, muitos livros publicados, muita experiência, né? E eu tava lá rolando o Instagram e vi vereador, campanha sem custo. Como é que é isso, João? O que acontece é o seguinte, primeiro a gente tem que fazer uma dinâmica de compreender, porque as pessoas falam muito de quem ganhou. Vamos pegar Palmas como exemplo, né? São 19 vereadores. Mas quantos candidatos ao todo tinha? 400? Por que só 19? E por que o mais votado não chega a 5%? Não passa de 3%? Faça uma conta inversa. O mais votado teve 97% de erro, ou seja, de pessoas que não votaram nele. E por que todos fazem exatamente a mesma coisa, esperando resposta diferente? Foi nessa análise que nós começamos a trabalhar em 2004, num projeto chamado, no início era netweaving, porque do inglês tecendo, tipo tecendo redes. Nós desenvolvemos um método chamado Netural, que é natural, um net de rede, e natural porque ele é orgânico. E acontece presencialmente. Primeiro presencialmente, para depois ir para a tecnologia. E nós testamos em várias circunstâncias. E nós chegamos à última validação técnica em São Paulo, em 2010 para 2010 e 2012. Nós testamos em São Paulo em 2010 e 2012 testamos no Pará, numa circunstância muito parecida com Palmas. E deu 93% de acerto. Nós começamos então, foi objeto dos dois últimos livros, Um Voto pelo Amor de Deus e o Democracia no Varejo. Nesses dois eu relato exatamente como se processou. E no Tupiniquim, que é o que eu mais indico para os vereadores, que é o primeiro livro, que é Marketing Político para o Interior do Brasil, eu mostro como eu errei para caramba. Todos os erros de 10 laboratórios, ou seja, 10 cidades, que eu tratei como laboratórios simultaneamente. O que virou? Virou uma metodologia. E essa metodologia segue estratégia, método e lógica. Passos importantes. O vereador não fala com quem ele não conhece. E normalmente eles fazem o quê? Contrato cabo eleitoral para falar o nome dele. E se você fizer uma foto de 5 reuniões, você vai perceber que as pessoas são exatamente as mesmas. Por quê? Porque o seu cabo eleitoral também tem um limite de amigos, de pessoas que ele se relaciona. Mas ele vende para o vereador, aqui você fica tranquilo, aqui é 200 votos. Você não tem como medir isso depois, antes. Você só vai saber depois da eleição. Nesse método que eu ensino no curso, você sabe no dia seguinte se deu certo ou não deu certo. E o que fazer para mudar. Por isso começa agora. Por isso o cara começa a entender a lógica agora, entender a metodologia agora. Existe uma matemática, existe um método onde você só fala com quem você conhece e existe um argumento que é o que nenhum vereador usa. O vereador fala que vai arrumar ponte, que vai arrumar meio-fio, praça, iluminação. Ele não pode fazer isso. Ele não tem condições constitucionais para fazer isso. Ele depende dos demais pares, dentro da Câmara, aprovar um pedido dele, e depende do prefeito concordar e sancionar isso. Ou seja, promete que não pode entregar. Promete que não pode entregar. A única coisa que o vereador pode prometer e entregar é representatividade. Eu represento você. Então, eu faço o que você precisa. Entendi. Isso ele pode fazer. João, quem quer se candidatar para 2024 para vereador, já está na hora? Agora, se não começar, agora esquece. 2 fatores importantes. Primeiro, nós temos uma campanha com 45 dias. Em 45 dias você não ganha eleição. Esquece.
Em 45 dias você consegue selar uma eleição. Você consegue fechar, garantir, amarrar, presentear a eleição. Agora, e o segundo passo é, como você começa antes, você consegue ajustar antes. Aí alguém um dia me perguntou, mas é ilegal. É ilegal se você pedir voto, se você fizer material dizendo que você é candidato. E no curso a gente ensina claramente como não precisa fazer isso. E como você só fala com quem você conhece, e você controla o seu raio de comunicação e o seu crescimento, para ter uma ideia, ele pode chegar a 1.200 pessoas por dia atingidos com essa metodologia, sem R$1, sem gastar nada. Entende? Entendi. João, quais são os grandes vilões das eleições de vereadores? Mudar a rota. Eu uma vez falei para um amigo político, ele falou, olha, tem que ficar atentos porque uma campanha muda de repente. Eu olhei e falei, não muda de repente. O que muda de repente é o candidato. Numa pressão emocional, seja de entes internos ou pessoas externas, pressiona por causa de alguma ideia ou de algum problema e ele para de fazer o que estava fazendo para fazer o que o outro está dizendo para fazer. Ou seja, vou dar um exemplo claro aqui. Numa campanha em andamento, o candidato começa a escutar muita gente. Aí você definiu, vamos caminhar, sair daqui para chegar lá na rodoviária. No meio do caminho alguém falou, mas se a gente der uma passada aqui, a gente vai conseguir falar com fulano, beltrano. Depois a gente passar por aqui, vai falar com outro ciclano. Nessa vai aqui, vai ali, perdeu o tempo e não chegou na rodoviária. Perdeu o ônibus. Isso acontece na campanha. Se você parar de fazer o que você está fazendo para mudar a rota, você não vai chegar onde você quer. O maior vilão é esse. Porque o candidato, primeiro que todo mundo faz a mesma coisa. Então, se eu contrato os líderes de bairro para fazer, ou então as lideranças, elas vão se vender no meio do caminho e você vai ficar na mão. Então, tem uma estratégia que depende somente de você. Não conte com ninguém. Não espere de ninguém. Ninguém vai buscar. Se o cara tem 200 votos, ele era candidato a vereador. Agora, ele não tem os 200 votos, ele não consegue envolver as pessoas. Por quê? Porque ele é limitado. Sim. Agora, quem está começando no processo não tem limite. E é tudo estratégia, tudo metodologia. Não existe nada assim tipo, vamos tentar qualquer coisa. Não, tem começo, meio e fim. E está escrito passo a passo. Acho que são 10 ou 11 passos. João, uns exageram muito, outros são ausentes. O fato é que o peso da rede social, principalmente para a eleição proporcional de vereadores, é algo que a gente analisa muito, né? Tem uns apressadinhos, tem uns que ainda estão dormindo no processo. De fato, qual vai ser o peso real das redes sociais para quem quer ser vereador ou vereadora? É o mesmo peso que tem uma conversa boa ou uma conversa ruim. A rede social é um veículo de comunicação. Então, se você fala coisa que não tem nada a ver com aquilo que você representa, tem que combinar a boca com o corpo. E o grande problema é que eles esquecem disso e começam a falar coisa que o corpo não combinou com o corpo. Então, ao falar aquilo que você não representa ou aquilo que você não acredita, rede social é um veneno. Porque rapidão, print é eterno. Aparece um troço que te quebra no meio. Agora, se você fala a verdade, até para dizer, poxa, eu mudei de ideia, é mais fácil. Então, rede social é como a boca. Pode falar bem ou pode falar mal. E se você tiver um território, as pessoas vão ficar procurando, olha, eu quero um vereador para votar. Não vão procurar. É verdade. Não tenho nada para fazer, vou procurar um vereador para votar. Não vai acontecer isso. Agora, se você tem originariamente, genuinamente, algo que você acredita muito, e você defende isso, você com certeza tem mais chance das pessoas que também concordam com essa ideia lhe encontrar.
Verdade. O João, eleição de vereador tem muito aquele povo autossuficiente, né? Tem aqueles pré-candidatos sabichões e sabichonas que já sabem de tudo. Contrata até uma equipezinha ali, uns gatinhos pingados, mas já sabe de tudo. Isso eu já sei, isso eu já vi, isso eu já fui. Não tem umas posturas assim que acabam atrapalhando as candidaturas também, ou não? Tem demais. Porque quando o candidato... Primeiro, se ele é candidato, ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. A posição de candidato não permite olhar para ele mesmo de um ponto de vista externo. Então, aceite logo de cara que alguém te oriente. Segundo, quando você acha que sabe tudo, é como um copo cheio, não cabe mais nada. Então, o melhor papel, esvazie tudo. Por que é muito mais fácil fazer campanha para quem está começando do que para quem já está? Porque quem já está acha que chegou lá porque ele é Deus. E com o último diploma do TRE, veio todos os conhecimentos holísticos do planeta. E acoplou no cérebro dele. Então não precisa aprender mais nada. E esse é o grande defeito. E começa a fazer caca uma atrás da outra. Por quê? Porque não aprendeu a escutar. Não aprendeu a escutar, não consegue assimilar coisas lógicas. Eu falo muito de lógica porque tem coisas tão absurdas, é só o cara pensar um pouquinho. Mas quando ele está naquele universo, até fiz um vídeo recentemente da síndrome dos 3 metros, que é um tema que eu trato no último livro, Democracia no Varejo. A pessoa que fica ao redor, no entorno do líder, e a 3 metros de distância protegendo da verdade. Por quê? Porque enquanto ele estiver ouvindo só a mentira dele, ele tem comando total daquele cara. E os políticos têm que ter cuidado com isso. Entendi. João, uma análise sua, Palmas, 19 vereadores, possivelmente pode mudar para 21 ou até 23, é um assunto que ainda vai ser discutido na casa, mas há essa tendência de alteração, porque houve aumento no número de eleitores aqui em Palmas, e na última eleição, eu que sou jornalista que trabalho com política, também fiquei assim, quando saiu a lista dos eleitos, falei, quem que é esse? Quem que é esse? Vários líderes novos, que eram pessoas que não tinham, assim, que muita gente não conhecia, eram conhecidos só em bases determinadas, foram eleitas. Houve uma renovação muito grande. Na sua análise, como estrategista político, como maqueteiro, em Palmas, que é o maior colégio eleitoral, deve ter uma tendência de mais renovação na Câmara? Acredito. Porque o que acontece? O efeito Lula-Bolsonaro não fez nenhuma diferença no Tocantins na questão da eleição majoritária. Não pesou nem a favor nem contra. Foi uma briga, um vota no Lula, não deixou de votar no Dimas porque votou no Lula. Assim, bem, não houve uma influência. Certo. Mas, no contexto geral, apareceu a discussão política em maior estágio de presença. É muito mais fácil você encontrar alguém discutindo política na rua do que discutindo futebol. Né? Isso aumentou muito. E o fato de Palmas não ter dono, porque Palmas é um conglomerado de pessoas de todos os lugares, e acaba por ser um terreno fértil para a inovação. Por exemplo, não tem nada pronto. A Jânade vai ganhar e pronto. Não. O Eli Borges se lançar, ganha. Pronto. Não. Aqui não tem nada pronto. Aqui tudo a ser construído. Porque existem pessoas que pensam o tempo todo diferente do que é o restante. Você vai a Araguaína, tem um pensamento mais econômico. Você vai a Paraíso, existe um pensamento tradicional. Você vai a Porto Nacional, idem. Mas Palmas não. Palmas, você chega em Taquarussu, não é a mesma coisa que você sente em Taquaral e nem o mesmo que você sente no centro da cidade. São várias cidades dentro de uma. Então, isso é um território extremamente fértil para a inovação. Que bom. João, e quem está assistindo é parente de alguém ou vizinho familiar de alguém que está pensando em entrar na política ou que já está, vai buscar a reeleição, como é que acessa essa campanha sem custo? Eu vi que tem um perfil no Instagram, né? Tem um perfil no Instagram e tem o meu oficial que a gente interligou. É o Campanha Sem Custo, está no Instagram, e tem um site campanhasemcusto.com.br e tem o meu Instagram pessoal, João Aguiar Oficial. Você acessa, eu não quero ser candidato, mas entenda como funciona o jogo e as possibilidades dele. É verdade. Porque uma coisa é certa, é muito mais fácil você estar no campo e pedir para sair do que estar fora e pedir para entrar depois. Entendeu? Então esteja pronto, preparado. Vou estar dentro de campo. Lá na frente, não quis, não quero mais, tira a chuteira e sai do campo, não tem problema. Agora, estando na arquibancada, durante o jogo querer entrar, aí já era.
não tem mais tempo. Então aproveite agora. E quando você faz com o tempo, você entende, testa, reavalia, ajusta, entende? Eu acho que esse é o momento, e para todas as pessoas que gostam do processo político, é uma metodologia extremamente nova e testada durante 10 anos. Bacana. João Neto Aguiar, conhecido aqui já no Tocantins. Obrigada, João. Um prazer estar por aqui. Ele vai voltar mais vezes. A gente vai sempre estar fazendo esses vídeos esclarecendo assuntos de política, assunto que você que é do interior do Tocantins gosta de compartilhar o vídeo, gosta de jogar ali nos grupos. E a gente está aqui para isso, para gerar conteúdo de qualidade, para manter você bem informado. Por hoje é só. Já tem mais vídeo de política, cenário estadual, cenário nos municípios, eleições 2024. Porque você já sabe, aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Um abraço. Obrigado, João. Abraço, até mais.